Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito, muito você. Que o seu dia seja maravilhoso, que o Senhor dê a você força, graça, sabedoria, visão, discernimento, inteligência, prontidão. Sim, possua o espírito da coragem, de ousadia, e se levante e vá. Ei, nunca abra mão do que Deus tem para você, porque algo dá medo, né? Intimida. Não. Simplesmente se levante e vá. Vá fazer o que você sabe que Deus espera que você faça. Vá enfrentar. Não diga não para algo que Deus está colocando diante de você. Porque às vezes a tentação é dizer não para algo que o Senhor está dizendo, não, mas sou eu tenho isso com você. Enfrente, fale, se posicione, pega o que é seu. Ocupa o seu lugar. Sabe o que é triste? Quando eu vejo pessoas amarguradas, com sentimentos miseráveis, porque elas não superam o fato de não terem ocupado o lugar que era delas. E aí viram outra pessoa ocupar. Às vezes a pessoa com menos que ela tem menos talento, tem até menos capacidade, tem até menos sabedoria, mas sabe qual é a diferença? A pessoa ocupou. Ela simplesmente foi e fez. Ela simplesmente acreditou. Ela foi e fez. Sabe o que eu vejo que segura muita gente? Tem gente frustrada, muito frustrada. A dependência da imagem. A pessoa depende tanto da imagem, ela se preocupa tanto com as opiniões, o medo de errar, o medo de errar. O medo do que vão dizer, o medo do que vão pensar, o medo das opiniões, o medo das críticas, o medo dos julgamentos, o medo da rejeição. Aí ela não faz. Aí vem alguém que não pensa em nada disso. Às vezes a pessoa, na verdade, não é, eu já vi gente que não é nem que ela tinha muita coragem, é que ela não tinha nem consciência do que aquilo representava. Ela simplesmente viu a oportunidade, ela foi e se jogou. Depois que ela foi tomando consciência do que aquilo significava. E aí sim, né? Ela, nossa, olha só o que eu fiz, mas também da própria pessoa dizer, eu acho que se eu tivesse pensado, eu não teria feito. Então eu simplesmente vi a chance, eu fui e agarrei. Isso sabe, isso é incrível. Isso é incrível. Agora tem gente que ele pensa. Gente, eu vou falar das pessoas que eu lidei. Falando de pessoas mais próximas, principalmente. Que pensavam muito, conjecturavam e pensavam. E pensavam, e pensavam, e pensavam. Elas pensavam tanto
que elas acabavam não fazendo. Porque, mas e se? Então, mas e se disserem? E se acontecer isso aqui? E isso aqui? Deu muitas vezes dizer para a pessoa, tá bom, e se der certo? E se funcionar? E se essa é a vontade de Deus? E Deus está esperando um ato de fé, de coragem da sua parte? Vá. E eu vi gente se amargurar, se corroer de inveja, porque não fez o que tinha que fazer e não suportou ver outro ir e fazer. O outro simplesmente foi e fez. E às vezes tinha menos que ela, mas acreditou. Acreditou no que ela não acreditou, fez o que ela não fez, ocupou o lugar que ela não ocupou. Por favor. E eu já disse para pessoas, escuta, você não tem, não, o direito de agora ficar aí remoendo aquilo que você não fez, que você não ocupou. E que ainda arrumava desculpas e justificativas. Porque tem gente que se especializa em desculpas. E a gente sabe que quem é especialista em desculpas não é especialista em mais nada. A Bíblia diz que qualquer pessoa que se tornar perita no que faz, estará sempre sentada na mesa de reis, de pessoas importantes. Nunca estará entre os de baixa sorte. Então, ao invés da pessoa se especializar em algo grande, fazer algo grande com a vida dela, ela fica lá, alimentando sentimentos e mais sentimentos, e o pensamento de que pode acontecer isso e pode acontecer aquilo. Ela fica calculando tanto, aí ela não faz. Ela não faz. Só que aí ela não suporta também. Ela não suporta ver o outro fazer. Então você vê que o ser humano, se ele não buscar a ajuda de Deus, se ele não se encher de Deus, não se encher do Espírito Santo, a tendência é ser miserável. Miserável, aquela pessoa miserável, para baixo, que tudo puxa ela para baixo, porque ela alimenta aquilo que a puxa para baixo. O teto dela é baixo. É baixo, porque é a cabeça dela. Ela está cheia de crenças miseráveis. O padrão dela é baixo. Ela, ao invés de parar e acreditar na verdade, conhecereis a verdade, conheça a verdade. Conheça a verdade te libertará. Conheça a verdade. A palavra é como fogo, é como martelo, é como marreta. Fica com a palavra. Porque a palavra consome, esmiuça, como diz a Bíblia, a mais dura rocha. Nada pode resistir à palavra. Se torne um prisioneiro da esperança. A esperança é a âncora da alma. A esperança não decepciona. Quando nós nos enchemos da palavra, nos enchemos de esperança e decidimos crer na palavra, que o que eu não posso, Deus pode, o que eu não consigo, Deus consegue. Quando eu decido me levantar e enfrentar, eu vou enfrentar.
É difícil, mas vou enfrentar. É doloroso, mas vou enfrentar. Muita gente não vai gostar, mas eu vou do mesmo jeito. Eu corro o risco de ser criticada, mas eu vou. De ser julgada, mas eu vou. De ser rejeitada, mas eu vou. Paulo disse: se eu vivesse para agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Também disseram ele e João: nós queremos a aprovação de Deus. Jesus falou que alguns creram, mas não seguiram o Senhor. Não assumiram o Senhor, porque preferiram a aprovação dos homens ao invés da de Deus. Então, algumas pessoas, elas vivem para dar satisfações aos outros, né? Essa vida é muito, sabe, esse estilo de vida, ele é pequeno, ele é frustrante, é amargurante, porque vai te manter lá embaixo. Se você é essa pessoa que cede para opiniões, para sentimentos, para os achismos, eu costumo dizer que só de uma pessoa chegar já dizendo eu acho, ela já não tem certeza de nada. Eu vou ouvir uma pessoa que acha, que ela não tem certeza de nada. Tolo foi o Abraão, que ouviu a Sara, que disse: Deus me impediu de ter filhos, então pega minha serva, porque talvez, esse talvez grita para mim, talvez eu consiga formar família por intermédio dela. Mas peraí, eu não tenho nem certeza que esse negócio que é tolo, que é coisa de gente tola, burra, vai dar certo. Eu não tenho certeza de nada. O padrão está totalmente desalinhado do de Deus, porque Deus não está em coisas bagunçadas, desordenadas. Sabe, essas coisas totalmente desconectadas. Eu pego meu marido, dou para a serva engravida dele, aí o filho dela é meu. Meu Deus, Deus tinha prometido. Ele prometeu. Ele disse: eu vou fazer. No capítulo 15 está lá o Senhor falando: saia da tenda. Saia da tenda, saia do seu mundinho pequeno. Olha para o alto. Olha para o alto. Olha para o alto. Em nome de Jesus, olha para o alto. Mantenha os pensamentos das coisas de cima, nas coisas do alto. Pensa no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Nisto pensai. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Deixa o que se foi. Para de chorar leite derramado. Ei, você tem hoje. Para de deixar para amanhã como o faraó. Quando que você quer que eu tire a praga dos sapos, das rãs? Amanhã. Ah, tudo bem, então amanhã. Se você não tem problema nenhum de passar mais um dia da sua vida rodeado de rãs, tudo bem, amanhã. E algumas pessoas ficam deixando tudo para amanhã. E amanhã, mas Jesus falou, amanhã não te pertence. O que está lá em Isaías 43, 18, 19? Deixa o que se foi, não vivam de passado. Eu tenho uma coisa nova para você. Mas algumas pessoas, elas vivem assim, né?
Ora elas estão no passado, ora elas estão no futuro. Então, olha como foi minha vida, o que me fizeram, o que não fizeram. Mas um dia terei, um dia serei, um dia viverei, um dia serei feliz. Não, você tem hoje. Você tem hoje, o que você está fazendo hoje? O que é que você está fazendo hoje, pelo amor de Jesus? Com a vida linda que você tem, você está vivo. Às vezes eu recebo aquelas mensagens, bispa, alguém manda, ora, porque disseram isso, que vai acontecer. A minha resposta é sempre essa, mas não aconteceu. Tem ameaça, mas não aconteceu. Então você pode se levantar e lutar. Não aconteceu, para de sofrer por antecipação. Para de ficar aí remoendo. Um momento é só um momento, um dia de favor pode mudar anos. Então, eu vou definir minha vida por um momento, sabendo que Deus pode me encher de favor e mudar tudo aquilo, reverter, previsões são contrariadas, caem por terra. Eu vejo isso acontecer o tempo todo e vou me entregar? Não, eu não vou me entregar. Eu vou me levantar. A Bíblia fala em toda parte, levante-se, 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 levante-se. E Débora se levantou. E Ana se levantou. O Senhor disse, levante-se, levanta e anda. Levanta, pega a tua maca e anda. Levanta, levante-se. Eu vou ficar com o quê? Com Deus? Óbvio. E não com problemas, com circunstâncias. Eu não vou fazer como Saul, me envolver com as circunstâncias e depois desobedecer a Deus e dar a resposta para o profeta. Fui forçado pelas circunstâncias. Forçado pelas circunstâncias, eu desobedeci. Forçado pelas circunstâncias, eu desobedeci. A história de Saul exatamente ilustra o que eu estou falando. Da tribo de Benjamim, lindo, mais alto, os mais altos batiam nos seus ombros. Primeiro rei, tinha tudo, menos coragem. Menos a fé no Deus vivo, menos uma fé corajosa. E o que ele fez? Ele não fez. Ele fez o que ele não tinha que fazer e deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Eu costumo dizer que Saul foi esse tipo de gente. O que ele não tinha que fazer, ele fazia. O que ele tinha que fazer, ele não fazia. Aí Davi veio e fez. Aí ele não suportou. Ele não suportou e ficou lá se corroendo de inveja. E aí se tornou um dissimulado, mentiroso, atirador de flechas, de lanças. Passou a fazer o que ele mesmo condenou um dia. O discurso dele mudou. Por quê? Porque ele não ocupou o lugar dele. Já na consagração dele, ele estava escondido atrás das bagagens. Porque algumas pessoas, elas aceitam essa vida pequena. Elas aceitam, infelizmente. Mas olha isso aqui, ó. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Olha aqui. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César.
Gente, Paulo estava preso, ele foi levado para Roma algemado. Ele foi levado para ser morto. E olha só o que Deus faz na vida de uma pessoa que vive com propósito, que luta as lutas certas, que vai até o fim no propósito e guarda a coisa mais preciosa que é a fé. Tanto que foi a frase dele: combati o bom combate, lutei a luta certa, terminei a corrida, guardei a fé. Bom, ele foi levado para Roma e ele foi simplesmente porque Deus o favoreceu por conta do propósito. Ele pôde cumprir, uma pena domiciliar, porque ele pôde alugar uma casa. E como que um preso pode alugar uma casa e pregar, receber quem ele quer? As pessoas iam vê-lo, ele pregava a palavra de maneira que até os que estavam na casa de César foram salvos. Foram salvos, meu Deus! Você está ouvindo isso? Você acha que se Paulo tivesse ficado lá, a qualquer momento, você é decapitado? Ele não pensou em nada disso. Ele possuiu o favor de Deus. Ele agarrou as oportunidades que Deus estava dando. Ele viu a graça fluir na vida dele. Ele era preso, um condenado à morte, que estava ali com a casa que ele alugou, morando na casa que ele alugou, pregando a palavra sem impedimento algum, com total liberdade, recebendo pessoas e contagiando até os que estavam no palácio de César. Isso é Deus na vida de uma pessoa que simplesmente se levanta e ocupa o lugar que é dela. E não fica pensando como vai ser amanhã. Amanhã não me pertence. Eu tenho hoje. Você vê que aqui não tem um homem amargurado, pensando dia e noite no passado, ou sofrendo por antecipação e pensando no que aconteceria no futuro. Não, eu tenho hoje. Ele entendeu que Deus estava dando um tempo para ele. Era um tempo de Deus, era o tempo de Deus para ele. Ele entendeu que Deus estava dando a ele graça, favor, liberdade. Apesar dele estar preso, ele tinha liberdade para cumprir com o propósito que era pregar a palavra. E ele simplesmente focou naquilo, viveu um dia de cada vez. E foram 2 anos que Deus deu para ele, o suficiente para ele contagiar aquele lugar até os que estavam no palácio de César. Ei, eu acredito que Deus está falando com você aqui, que Ele está dando um tempo para você. Que Ele está dando um tempo, e é um tempo limitado. E Ele espera que você ocupe esse lugar. Que você faça o que você deve fazer, corajosamente, ousadamente. Ele espera que neste tempo que Ele está dando a você, você ocupe o seu lugar e você focalize o alvo certo, que é o propósito. Ei, nenhuma palavra vem por acaso.
Abra sua mente. Eu creio que como Deus abriu uma porta para o Paulo, ele abriu uma porta para você. Eu creio também que como foi para Paulo um tempo limitado, por quanto tempo? 2 anos. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Está aqui, Deus deu 2 anos para ele ocupar aquele lugar, deu a ele total liberdade, apesar de ele estar preso. Ele tinha liberdade. E ele teve tanto resultado que atingiu a casa de César. Aproveita o que Deus está dando a você. Ocupa o lugar que é seu. Faça agora o que você entende claramente que Deus espera que você faça. Simplesmente se levante, ocupe o lugar que é seu. Levante-se e aproveite com a força da sua vida a oportunidade que o Senhor está dando de você deixar um legado. Paulo deixou um legado. Talvez, alguns até pensaram, ele vai chegar e já vai ser decapitado. Deus não deixou. Deixou ele viver ali, como uma pessoa livre, que não estava condenada à morte, estava tudo certo. E ele viveu com liberdade e tudo fluiu, e uma vida normal. Até que concluiu. Fechou o tempo. Encerrou. Mas Deus deu a ele um tempo. Mas tinha prazo para acabar. Era um tempo limitado. E ele aproveitou muito bem. O que Deus deu a você? Onde Deus colocou você? Que Ele espera que você ocupe muito bem esse lugar, que você agarre essa oportunidade e faça tudo que estiver ao seu alcance. Faça tudo que está ao seu alcance. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça. Faça agora e com toda a força. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração, eu volto já para orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço que essa palavra tenha entrado de tal maneira, Senhor, mudado mentes, corações, perspectiva, mudado a visão dessa pessoa. Senhor, que ela esteja vendo o que ela não estava vendo, entendendo, se levantando e ocupando o lugar que é dela, vivendo o tempo que é para ela. Agora, Senhor, tem que ser agora. Este é o tempo, este é o momento, esta é a hora. É agora. O Senhor está dizendo, pega. Levante-se. Ocupe esse lugar. Pega o que é seu. Abençoa lares, famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para a oração, consagro tudo. E tomo posse, Senhor, dessa visão para cada um. Chega de desperdício de vida. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha levantado vidas, que eu deixe pessoas firmes, fortes, corajosas, bem posicionadas, prontas para viver o tempo que é para elas. Obrigada. Peço tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7 às 19h30, atendimento durante o dia, amanhã Casa Firme, domingo batismo, e assim vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente.
É um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém.